Olá pessoal, esse é um novo podcast da Rafus Press, novo episódio. Hoje vai ser um episódio mais breve, mais curto, acho que muita gente agradece, que é na verdade o episódio de lançamento da nossa nova campanha no Catarse. É a última campanha da Rafus nesse ano 2019 e vai ser para 2 livros da série Rafus Cartai, que é a nossa série de traduções de autores contemporâneos ligados ao fantástico, não é a estética do fantástico, do neodecadentismo, né, o decadentismo tradicional, e são autores excepcionais, né, a gente tenta trazer autores assim, que são os principais desse universo. Essa série é uma série voltada a isso, né, quer dizer, apresentar ao leitor brasileiro uma produção contemporânea que se liga, não é, digamos assim, a uma estrutura editorial, uma plataforma de divulgação bem mais restrita, de certa forma, por opção, não é? Eu já discuti aqui várias vezes e apresentei alguns traços, né, dessas editoras europeias, às vezes americanas, né? Quer dizer, existe hoje em dia uma estruturação em torno da produção artesanal, da produção limitada, da produção, como eu vou dizer assim, voltada a um nicho da produção que rejeita, digamos assim, essa estrutura megalomaníaca de grandes cadeias via internet, como é o caso da Amazon, né? Existem, todo mundo sabe, existem editoras no Brasil e no exterior que dependem umbilicalmente da Amazon. E essa dependência, né, quer dizer, você só consegue vender pela Amazon praticamente, e essa dependência mata feiras culturais, feiras de venda de livros, livrarias menores, não é? Tudo em prol de um bilionário que vai ficando mais rico, né? Conforme ele vende não só livros, daí ele embute, né, tudo lá que ele possa vender, qualquer bugiganga. E é esse tipo de comércio que existe hoje, né? Um comércio, digamos assim, predatório, que destrói outras iniciativas menores. Então, editoras que vão por outro caminho, digamos assim, são como a Rafus Press, são irmãs da Rafus Press, e essas editoras existem hoje no mundo todo, não é? Recentemente surgiu uma nova revista na Espanha, a Fin de Rasa, que é justamente uma revista nesses moldes, artesanal, não é? Algumas editoras dessas até vendem pela Amazon também, porque é muito difícil você sobreviver sem esses conglomerados que já são quase distópicos, né? Já dominam boa parte do comércio e tudo mais. Mas mesmo essas editoras, elas tentam limitar esse tipo de venda, tentam vender pelo site, né? Tentam outras formas para poder realmente escapar desse excessivo, digamos, monopólio, né, de grandes cadeias, né, esse monopólio das livrarias que no Brasil aí resultou num beco sem saída de distribuição de livros com a falência dessas grandes livrarias que expoliavam também as editoras e tudo, e os próprios funcionários em alguns casos, né, e enfim. A própria associação da Rafus Press com a Coesão Independente, que é um consórcio de editoras independentes, uma iniciativa brilhante, né, e importantíssima, vem nesse sentido, buscar, né, parceiros, camaradas, conhecimento, pessoas assim que companheiros de viagem, né, e persistindo nesse caminho, esse caminho que muitos, sei lá, devem considerar um beco sem saída, um caminho para a miséria, um caminho para a falência, etc. A Rafus vai lançar então agora mais 2 autores pela série Cartai em edições bilíngues, inglês e português. Esses 2 autores são Justin Ises, com A Neve, que é uma narrativa que se passa no Japão contemporâneo, que é a moradia do Isis, né? Ele mora lá já há um certo tempo, trabalha com games, mas é um escritor brilhante. Ele é o tipo de escritor que agradaria um mercado maior se ele quisesse, digamos assim, se ele optasse por isso. A escrita dele é fluente, digamos assim, angulosa, né? Ela tem uma, digamos assim, uma estrutura agradável e ao mesmo tempo instigante de se acompanhar. É uma escritura excelente e torna a leitura muito fluida. Ele poderia ser tranquilamente um autor de best-seller, né? E o segundo autor, e o segundo livro, é Dias de Sol, né? Escrito por Jonathan Wood.
O Jonathan Wood, ele é um autor muito especial para a Rafus Press. Ele foi um dos primeiros colaboradores a concordar em trabalhar com a Rafus Press, né? Quer dizer, as primeiras edições da Rafus Press tiveram textos de minha autoria, né? O Serviço de Miguel, e algumas traduções que eu também fiz. E era necessário expandir, quer dizer, não podia fazer uma editora com textos meus só e algumas poucas traduções por conta dos muitos trabalhos que eu tenho, das muitas pesquisas que eu digamos assim, toco paralelamente, concomitantemente ao próprio trabalho editorial. Eu precisava de outros autores. E o Jonathan Wood foi um dos primeiros a se aproximar da nossa editora com uma camaradagem, digamos assim, um companheirismo, né, uma percepção da necessidade da editora pequena e tudo mais, incrível. E ele sempre demonstrou isso, sempre demonstrou com manuscritos originais, de histórias mais curtas que ele envia para nós. Enfim, até hoje ele é um dos nossos melhores colaboradores. E não por isso, eu posso afirmar que o Jonathan Wood, ele é um autor espetacular, não é? Conheci o Jonathan Wood através de um livro dele, publicado. O Justin Ises, eu fui parceiro dele numa coletânea em homenagem a Cioran, chamado Wand of Wands, da Ex-Occident Press, né, da Monte Abraxas, no caso de Bucareste. E o Ises tem um conto genial sobre aristocratas que viram espécimes de um zoológico. Enfim, o humor do Justin Ises é brilhante. E nesse conto, né, antes de falar do Woody, voltando um pouco para o Justin Ises, nesse conto A Neve, ele trabalha o cotidiano, não é? O cotidiano do Japão de hoje, né, contemporâneo, numa chave realista irônica, que tem um pouco um quê de Ibsen, né, um quê desses autores que estavam ali trilhando a transição entre o naturalismo e uma outra percepção estética mais, digamos assim, não exatamente crítica, mas mais imaginativa. Não é como o Ibsen, os escandinavos, no teatro especialmente, né, o Ibsen e o Strindberg, que é excepcional. É só lendo, né, para ter uma noção clara. Mas o Jonathan Wood eu conheci através de uma novela, né, de um romance curto dele, chamado The New Fate. The New Fate era publicado também pelo Dan Ghetto, né, da Romênia, da Ex-Occident Press. Era uma série. The New Fate era o segundo ou terceiro volume de uma série chamada The Last Thinkers. Então, nessa série, ele colaborou com esse volume. E é um romance absolutamente genial. Assim, eu li o romance, na época teve um impacto gigantesco. Assim, é um romance que se passa na Segunda Guerra, com dois irmãos, seriam meus irmãos gêmeos, né? E você acompanha a perspectiva mais ou menos de ambos. E é um romance que vai alternando uma perspectiva mais simbólica, né? Uma reconstrução simbólica do mundo, e iniciática até mesmo, porque o Jonathan Wood ele tem uma ligação forte com um certo tipo de ocultismo, estética ocultista, né? Para ser mais exato. E ao mesmo tempo um aspecto realista, até por conta digamos assim, do universo construído da guerra da Alemanha nazista, do totalitarismo. E a maneira como ele casa tudo isso, ele cria a tessitura de tudo isso é brilhante. Então, quando esse romance me causou um impacto, eu falei, eu tenho que ler outras coisas desse autor, que eu conhecia muito pouco. Eu fiz uma entrevista com ele, vai estar o link, né, aqui na descrição. E foi publicada, acho que até no Brasil, essa entrevista. Mas demorou até para ter contato com outras obras dele. E eu vou falar um pouco mais dele, né, no futuro ainda, durante a campanha, né, que eu vou tentar apresentar melhor esses autores. Eu vou falar um pouco dele no caso da produção dele, dessa prosa, né, digamos assim, ou dessa criação, dessa poética, para ser mais claro, né, dessa estruturação narrativa e poética que ele cria, ligado ao ocultismo, que tem uma vasta tradição, uma tradição às vezes até meio subterrânea, porque tem alguns autores que estão ligados a isso, mas não são muito reconhecidos por isso, né? Por esse universo de construção simbólica, né? Que acompanha a construção usual, digamos assim, da peripécia da narrativa, dos acontecimentos, né? Da casualidade narrativa.
existe uma casualidade simbólica que acompanha essa casualidade e, digamos assim, essa percepção, ela não é exatamente fantástica e ela está dentro de uma perspectiva que foi, digamos assim, o apogeu foi durante o decadentismo, né? Mas teve outros exemplos anteriores, eu vou tentar resgatar um pouco isso falando dessa prosa do Wood no futuro, da mesma forma como eu vou falar um pouco desses autores ocidentais no Japão, que é o caso do Isis, né? E são dois livros excepcionais. Eu gostaria de falar mais até sobre eles, mas enfim, eu estou trabalhando ainda na produção. Existe um aspecto interessante que eu acho que ainda é difícil ficar claro da produção dos livros da Rafus. A Rafus Press, assim, por assim dizer, material extra dos livros, a, seria a introdução, a conclusão, material textual que acompanha digamos, o núcleo, né, que seria a narrativa, ou a coleção de poemas, ou um poema único, né? Esse material, ele é pensado num sentido de, digamos assim, diálogo, não é? A Rafus, nós na Rafus, a gente nunca monta um material, ou pensa num material essencialmente ou necessariamente explicativo, não é? E no Rafus Cartaz a gente tenta levar isso ainda mais longe. As epígrafes, no caso, e tudo mais, eles têm essa mesma estrutura também. Então, por exemplo, no Baluarte Tomado, que foi o primeiro livro da Rafus Cartaz, inaugurando a série, do Damian Murphy, também uma campanha razoavelmente bem sucedida no Catarse, apresentamos um texto do Tolstói sobre cercos, né, no caso sobre Sebastopol, né, na Crimeia, durante a Guerra da Crimeia no século XIX, e um texto de minha autoria, né, na conclusão, sobre... Na verdade, esse texto tem digamos assim, ele tem uma origem histórica, ele tem uma base histórica concreta, que é digamos assim, uma casa-mata, uma fortaleza, né? Virou uma fortaleza, era uma casa na Rússia, na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, que era a Casa de Pavlov, na cidade de Stalingrado, onde se deu a mais conhecida batalha ali no leste europeu, né, entre as tropas nazistas e o Exército Vermelho. E essa casa Pavlov, ela resistiu, ela tinha exatamente a estrutura que eu descrevo, e ela era um lugar, digamos assim, que a piada dizia que os alemães tinham perdido mais soldados tentando e não conseguindo tomar essa casa que na tomada da França, quando eles tomam o país inteiro. Mas enfim, são duas narrativas que não têm necessariamente a ver, nem tematicamente, com o conto original, né, o conto do Damian Murphy, mas elas duas buscam refletir esses aspectos que o Murphy também aborda, da atrocidade, da guerra, da ideia do cerco, da ideia da tomada de uma cidade, ou enfim, de um baluarte, né, de um local de resistência. Então a Rafus Press, ela busca digamos assim, esse diálogo. E essas duas narrativas, assim, no nosso projeto anterior também houve um diálogo inclusive gráfico, não é? Enfim, estrutural, né? Dos poemas, tanto dos poemas do Mark Valentine, o Cara de Visite, que já está indo para a gráfica, quanto na narrativa alegórica, que transformamos em um bestiário, um novo bestiário, que é A Dádiva, né? Ou Dádiva, né? Do Dan Watt, que também é apresentado por um poema do Henrique Banks, né? De um poeta argentino, infelizmente muito pouco conhecido. Fiz uma nova tradução, né, para o português, não sei nem se existe uma tradução em português, e uma tradução para o inglês, revisada. E esse material também já está indo para a gráfica, né? Ele já vai estar em breve nas mãos dos colaboradores, né? Então é isso, né? Esse programa é mais uma apresentação também dos caminhos da Rafus Press e desses dois projetos, como eu conheci esses dois autores e do que são esses livros, né? Acho que eu não comentei muito sobre o Dias de Sol, que é o livro do Jonathan Wood. O Dias de Sol é uma coletânea de poemas, um pouco dentro como o Carte de Visite, né? A Rafus Cartaz, ela também abre bastante para outras produções. Eu quero ver se eu trago ensaios em breve, né? Também.
ensaios do Andrew Condos, que é um grande ensaísta. E esse material, na verdade, ele, vamos dizer assim, ele, no caso do Dias de Sol, são poemas que têm uma estrutura acróstica quase, assim, mas é uma estrutura versificada, embora não necessariamente sejam poemas com estrofes reconhecíveis, e são poemas sobre essa visão, não é, do sol como uma entidade que você pode cultuar. E são poemas brilhantes, não é? Tem uma tradução na página, né, do projeto, uma das primeiras traduções que eu fiz. Eu estou trabalhando na tradução faz um tempinho. E é um poema muito difícil de traduzir, você manter a estrutura para ela não se perder, né, a estrutura visual dos versos, né? O que é interessante no Dia de Sol é que a estrutura dos versos ela é mais visual do que sonora, né? É algo bem diferente dos poemas em prosa, que tem digamos assim, uma construção imagética, né, do Marco Valentino. No caso de Visite, nosso projeto anterior, tem uma construção imagética muito poderosa. Aqui, essa construção existe, mas ela ainda tem essa ressonância visual, e cada poema tem a sua própria ressonância visual. Lembra um pouco também o poeta expressionista Auguste Strand, e os caligramas, né, do Apollinaire, né, do grande poeta francês, que trabalhava também essa questão da estrutura visual. Então é um livro fundamental, né? O Jonathan Wood, como eu disse, ele é eu já mencionei isso até acho que em outros programas, mas está na página, né, do projeto no Catarse. O Jonathan Wood ele é um autor que, enfim, ele infelizmente provavelmente só vai ser descoberto após a morte. Ele vai ter a estatura de um Algernon Blackwood, provavelmente de um Arthur Machen, né, de um Steinbock, Conde Steinbock, que é um autor pouco conhecido em inglês, mas de uma imensa importância, de um Eichmann, né, de um, e fora, digamos, da Inglaterra, né, de um Gustavo Meyrink, de um Cubin, né, que são grandes autores que trabalharam esse universo ao mesmo tempo ocultista, fantástico, mais relacionado a uma visão, digamos, mais complexa, né, quase religiosa ou sagrada, e que muda um pouco. O jogo do fantástico é um jogo mais textual. Quando você, digamos assim, interfere com uma visão mística, esse jogo ele se transforma num jogo mais complexo, ou pelo menos num jogo mais, digamos assim, relacionado às vivências, né, a existência dos personagens num outro plano. Não é? Quer dizer, o Fantástico ele não é só ali um jogo de verossimilhança, né? Isso existe, isso não existe, isso é sobrenatural, isso é um erro da natureza, algo montado por alguém. Não, no Wood existe também a perspectiva de que isso tem uma estrutura simbólica subjacente que está ligada às potências humanas, às possibilidades humanas. Não é só, digamos assim, um jogo entre natural e não natural, não é? Então é isso, vou ficando por aqui, ficou longo o vídeo, mas é mais uma apresentação. Eu pretendo, então, nos próximos episódios do nosso podcast falar um pouco mais do fantástico japonês. Não é, evidentemente, minha especialidade, eu não falo japonês, mas eu leio bastante, eu queria comentar um pouco as minhas impressões nesse sentido. Vou falar da poética do ocultista, né, com esse viés místico, que é forte em Jonathan Wood. E, enfim, espero que vocês possam colaborar, tem várias recompensas diferentes do projeto. E é isso. Então vou ficando por aqui, até semana que vem. Um abraço.